versículo 8 em diante. O livro de Gênesis, capítulo 21, do versículo 8 em diante. Você que encontrou, glorifica o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, e disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que lhe pedir, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e pôs às costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de dos arbustos, e afastando-se foi assentar-se de frente à distância de um tiro de água, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Pará, e sua mãe casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Johnny, coloca o fundo para mim, por favor. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz sobre uma mulher chamada Agar, a saber, a escrava, a serva egípcia de Sara. Quem era Sara? Saber, a mulher de Abraão. Abraão, como outrora nós todos sabemos, era o pai da fé, o homem mais bem sucedido na face da terra, um homem a qual Deus lhe deu uma promessa, o homem a qual Deus, quando viu, disse a Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que te mostrarei, e ali te farei ser pai de multidões, ali te farei ser pai de grandes nações. E a Bíblia nos diz que Deus olhou para Abraão e lhe fez uma promessa. Quando Deus faz uma promessa ao seu servo, à sua serva, tenha certeza que essa promessa se tornará real. Deus fará grandes coisas por ti, Deus fará grandes coisas pela tua casa, Deus fará grandes coisas pela tua família. A Bíblia nos diz que Deus separou a Abraão e lhe fez uma promessa. A promessa era que Abraão seria pai de multidões, que Abraão herdaria grandes coisas da parte de Deus. Mas de repente, os anos foram passando, os tempos foram passando, e a promessa não se cumpria. Os anos iam passando, e Abraão não via a promessa alcançar a vida dele. Abraão não via a promessa alcançar a história dele. E talvez a nossa vida também é assim. Nós temos uma promessa de Deus, vemos o tempo passar, vemos os anos passar, vemos passar dias, e a promessa não se torna real. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos, quando Ele nos faz uma promessa, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumpri-la na nossa vida. Então você tem que tomar posse disso na sua vida, você tem que tomar posse disso na sua história. Amém? Johnny, coloca o outro fundo para mim, por favor. Vamos fazer coisa para Deus, vamos fazer bonito, vamos fazer bem feito. A Bíblia diz que Abraão, ele tinha essa promessa, e como ele tinha essa promessa, ele acreditava que Deus iria fazer algo por ele. Mas a idade foi chegando até ele,
E como a idade foi chegando até ele se preocupou. E ele disse: Deus, aonde está a minha promessa? Como eu poderei ser pai de multidões sendo velho? A minha mulher também é velha. A minha mulher também já está com idade avançada. Como serei eu pai de multidões? Mas a Bíblia também nos diz que quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Não importa o tempo que a promessa está direcionada à tua vida, não importa o tempo que Deus te fez esta promessa na tua vida, ela vai se cumprir, ela vai chegar na tua vida, ela vai chegar na tua casa, ela vai chegar na tua família. E se você quer dar glória a Deus aí, Abraão tinha essa promessa. Mas os anos passaram, e o que a Bíblia nos diz? Que ele se angustiou, ele se entristeceu. E talvez a minha e a tua vida é assim. Você não vê a promessa chegar e você se entristece, o seu coração se esfria, a sua alma se abate, e você começa a questionar a Deus: Deus, aonde está a minha promessa? Deus, aonde está o meu milagre? Onde foi parar a promessa que o Senhor me fez? Muitas vezes nós não compreendemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós não compreendemos que aquilo que Deus preparou para nós é no tempo dele e não no nosso. A promessa de Deus vai chegar na tua vida, mas a promessa primeiro, ela tem que passar pela prova do tempo, ela tem que passar pelo teste do tempo. E quando a vida, ela te passa por esta prova, que é chamada tempo, você talvez comece a se entristecer, se angustiar, por não saber o que está acontecendo. Mas quando você não entende o que está acontecendo, o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe o que Ele tem preparado para ti. Voltamos à história. Sara não podia dar filhos a Abraão. Sara, até aquele momento, ela era considerada uma mulher estéril, uma mulher que não podia dar filhos ao seu marido. Ou seja, se Abraão não tivesse descendência, de forma alguma ele seria pai de multidões. E Sara era uma mulher que não dava filho ao seu marido. A Bíblia tem claro em dizer que naquele tempo, a mulher que não podia dar à luz a filhos era uma mulher desonrada, era uma mulher que não tinha honra perante a sociedade. Esta era a posição que Sara se encontrava. E a Bíblia diz que Sara caiu em um grande erro. Ela fez algo errado. A Bíblia diz que Sara, ela tentou ajudar a Deus a cumprir a promessa. Eu quero te dizer algo, meu irmão: Deus não precisa da minha ajuda para cumprir a promessa na minha vida. Deus não precisa da tua ajuda para cumprir a promessa na tua vida ou na vida de alguém. E o erro de Sara foi esse. A Bíblia diz que Sara, por não conceber filhos, por não dar à luz a filhos ao seu marido, o que ela fez? A Bíblia diz que ela pega a serva egípcia, a sua escrava chamada Agar, e dá a ela por mulher a Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, ele conhece Agar, ele se deita com Agar, e Agar se engravida. E quando Agar se engravida, ela se engravida de uma criança que viria a nascer, uma criança por nome de Ismael. Imagina que Abraão, ele se alegrou, ele falou: agora sim, eu poderei ser pai de multidões, agora sim a promessa se cumpriu na minha vida. Mas muitas vezes, quando você tenta ir por caminhos mais fáceis, a promessa, ela não se cumpriu, mas você apenas está pensando que aquilo que chegou na sua vida já é bom.